Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Loras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Dados do IBGE apontam que o Brasil tem mais de 11 mil favelas, onde vivem 16 milhões de pessoas. Um cenário complexo, observado de perto, à luz da pesquisa, da demografia, das ciências sociais e acompanhado de perto, organicamente, por algumas mulheres. Uma delas é Altamisa Melo, presidente da Central Única das Favelas de Pernambuco, com quem eu converso agora no Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, Spotify e YouTube. Altamisa, muito obrigada por estar aqui hoje no Politeia, conversando com a gente. E para a gente começar essa conversa, o que te fez abraçar essa causa? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. O que me fez abraçar essa pauta de empoderamento para moradores de favela foi pensar que o nosso lugar sempre é estigmatizado. Nós sempre somos vistos numa mídia, nas manchetes de jornais, como um lugar ruim, com as nossas problemáticas sociais relativas a saneamento, à infraestrutura, à precariedade da saúde. Só que nunca é falado da força, da potência do nosso povo. Porque se a gente parar para pensar aí nesses seus dados, aí, 11 mil favelas, nós seríamos o 7º estado de contingente populacional no nosso país. Então, quando a gente para pensar economicamente o que as favelas produzem, a gente produz mais de 250 bilhões por ano. Então, nós somos a força motriz desse Brasil. Nós somos responsáveis por esse colorido, por essa gama de diversidade que tem na cultura, no esporte, e muitas vezes somos estigmatizados pela violência, pela questão do tráfico. E sabemos que no nosso local o que mais tem é gente do bem, disposta a trabalhar e a ter o seu sustento, né? E se engana muito quem pensa que o morador de favela quer sair do seu lugar para ir, por exemplo, morar na Avenida Boa Viagem, morar em Casa Forte. Não, a gente quer viver no nosso lugar com dignidade, podendo ir e vir, assim como todo e qualquer cidadão. Quero voltar daqui a pouquinho nesse dado que você trouxe, que é o de mais de 20 ou 25 bilhões de reais. 250 bilhões? É. Bilhões de reais, quer dizer, é o que se produz aí nesses territórios de favela. Mas antes da gente chegar nesse ponto, antes da gente voltar para esse ponto, eu quero saber como é que você chegou à presidência da Central Única das Favelas de Pernambuco. Ela tem, você me falou há pouco, 20 anos, 25 anos? Ela tem 25 anos no Brasil todo e aqui em Pernambuco mais de 15 anos de atuação. E você está na presidência da CUFA há 4? Há 4 anos. Como é que você chegou à presidência da CUFA? Então, eu comecei o meu ativismo social, como a maioria dos jovens começam, né, na questão do movimento estudantil, e depois eu mergulhei nas pautas antirracistas, de gênero, me envolvi com o movimento de cultura, participamos ativamente do primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra, onde a gente pautou uma série de políticas voltadas à questão do genocídio da população preta e periférica do país. E aí eu conheci o Preto Zezé, que hoje é o presidente da CUFA Rio, mas já foi presidente da CUFA Global, é um cearense. Conheci ele quando a gente militava, fazia esse ativismo ali próximo à criação do primeiro Conselho Nacional de Juventude. E aí a gente manteve laços e foi passando o tempo, até que houve uma vacância aqui de uma coordenação da CUFA no estado. Ele veio numa reunião aqui, e me chamou para me encontrar com ele. E eu fui me encontrar com ele. E aí ele fez, vamos subir aí nessa reunião. E quando eu desci a coordenadora da CUFA aqui em Pernambuco. Ele, assim, foi um convite e foi bem desafiador, né? Porque
Eu vinha de um movimento que, dentre as questões que permeavam as discussões, nunca pautava essa questão da renda, do empoderamento financeiro. Era sempre políticas públicas no campo bem ideológico que a gente debatia essa melhoria. E a CUFA, ela quebra esses paradigmas, né? Ela também fala de transferência de renda, ela fala de economia, promovendo acesso a essa ascensão econômica da população de favela. Pelo que você falou aí, eu estou considerando que a pedra de toque da CUFA é esse empoderamento dos moradores de favelas. Aí eu queria saber o que a CUFA, como é que a CUFA atua dentro desses territórios para fazer esse empoderamento. Bom, nós primeiro alimentamos uma rede, né? A gente cria uma rede de laços com essas mais diversas comunidades, e aí a gente começa a identificar quais são as prioridades e os principais interesses. Então não tem aquela fórmula mágica, tudo vai sendo adaptado conforme a disposição geográfica, a localidade, e respeitando muito a vontade daquele ambiente. Então, hoje a gente atua com cultura, esporte, empreendedorismo, nós atuamos na área de tecnologia, sustentabilidade, e hoje a gente consegue desenvolver projetos e programas nas mais diversas áreas, sempre buscando esse fortalecimento do morador de favela, trabalhando a questão da sua autoestima, porque por muito tempo foi negado, né? Não se morava nesses locais, porque geralmente tem índice de violências. Há um preconceito ainda muito grande em assumir que se é de favela e que ali é o nosso lugar. Eu separei aqui 2 programas que estão aí dentro desse guarda-chuva da CUFA e eu vou te pedir para falar sobre eles. Arte na Favela e empreendedorismo na favela. Bom, a gente sabe que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, a forma de dialogar com o jovem de uma maneira mais incisiva é através da cultura, da arte, né? Dele expressar a raiva, a indignação, mostrar seus talentos. Então, esse projeto de arte na favela, ele nasce para que a gente possa amplificar essa voz de tudo que é produzido, seja o brega funk, o rap, as culturas populares que aqui em Pernambuco, especialmente, são preservadas dentro das favelas. Então, o desdobramento desse arte na favela é o show da CUFA, que começa a acontecer aí de maneira espalhada. São 3 dias de programação com artistas locais e artistas de renome nacional, levando cultura e entretenimento para dentro das favelas. E na área do empreendedorismo, não tem como, né? A gente já nasce empreendendo. Quando a gente nasce na favela, a gente já é um empreendedor nato. É aquela xícara de açúcar, de café que a gente troca com o vizinho. É um prato que a gente faz a mais e divide aquela oportunidade de comer com os nossos. Então, trabalhar esse empreendedorismo é mostrar para eles de maneira prática que são coisas que a gente já vem desenvolvendo, como a gente já vem desenvolvendo de uma maneira tão bacana também a economia circular, que muitas vezes a gente não sabe nem o que é, né? Quando a gente bebe aquela cervejinha, que amassa a latinha, que vai lá e leva para vender, a gente está gerando economia circular. E são conceitos, assim, talvez elitizados, que não cheguem, mas que na prática a gente já faz. Então, a gente tenta ser ponto, instrumento de mecanismo para simplificar e mostrar o quanto a gente é potente e capaz de estar buscando soluções para qualquer problemática nos nossos territórios. Esse programa de empreendedorismo que você falou aí, ele tem uma ligação direta com este dado de mais de 250 bilhões de reais que são produzidos dentro
dos territórios de favela no Brasil? Sim, porque quando a gente para ver essa dimensão de números, a gente para pensar que tem marcas, produtos, empresas que pensam para que nós possamos consumir. Uhum. E isso está diretamente ligado à arte do empreender. Então, a gente estimula e busca também esses parceiros. A gente tem um instituto de pesquisa chamado Data Favela, que é em parceria com o Instituto Locomotiva, onde a gente periodicamente faz de pesquisa nas mais diversas áreas. Uhum. E aí a gente consegue identificar tais marcas são mais consumidas por tal público, os lares chefiados por mulheres consomem mais tais produtos. E a gente, a partir desses dados, procura esses grandes empresários, esses executivos, e traz projetos e oportunidades, porque isso, além de incentivar mais ainda o consumo dessas marcas, traz um retorno social na prática. E aí, quando a gente divide essa oportunidade, o caos e toda a problemática social tende a diminuir, porque a comida está na mesa, o menino está indo para a escola e quem ganha é a sociedade e é mais um cidadão no mundo. Programas dentro da CUFA voltados especificamente para mulheres? Sim. O nosso principal programa que nasceu durante a pandemia foi o Mãe das Favelas, que foi o primeiro programa de transferência de renda, que surgiu até antes do auxílio emergencial, onde a gente criou toda uma logística de deságue daquelas doações a partir dos lares chefiados por mulheres, que são cerca de 60%, e também a gente transferiu renda a partir de parceiros, como o Santander, a Ticket, o próprio Carrefour. Nós entregamos tickets para que essa mãe pudesse ter a dignidade de escolher o que levar à sua mesa, dentro daquilo que fosse prioridade, né? E aí, se ela queria levar um absorvente, um pedaço de charque, uma carne, um ovo, ela ia escolher para além do que a cesta básica comumente que a gente conhece, que a gente ofertava naquele momento. E aí, num segundo momento, a gente também tem esse programa de fortalecimento de empreendedorismo, através de uma parceria com a Mastercard. A gente conseguiu capacitar, estamos na terceira fase agora desse programa, capacitando mulheres preferencialmente em todo o país. E passa de 200 mil mulheres capacitadas nesses programas. E aí disso surgiu também a Expo Favela, que é a maior feira de empreendedorismo que pauta a favela. E aí são empreendedores de educação, de cultura, da moda, da gastronomia, que acontece essa feira em todos os estados do país, e acontece uma feira nacional, geralmente os 2 últimos anos foi em São Paulo, onde vão todos esses empreendedores. No nosso estado levamos 10 empreendedores, e nesse ano de 2024 essa feira vai estrear na França. Nós vamos ter uma Expo Favela Internacional, mostrando a riqueza, potência e a qualidade de produtos produzidos por moradores de favela de todo o país. Agora, você falou em preconceito. Você disse que são localidades, que são territórios vítimas de muito preconceito. Sim. O que é possível fazer, o que tem sido feito para a reversão desse quadro de preconceito? Olha, quando a gente para pensar a construção das favelas no nosso país, como se deu esse processo de ocupação urbana prioritariamente, né? A gente vê que fomos jogados ao sabor da própria sorte, né? É isso aqui que restou para tu, toma aí e te vira, né? Faz do limão a limonada. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram se estruturando. Eu acredito, né, muito particularmente, que a política de cotas é uma barreira. A gente quebra gerações. O que a gente consegue observar hoje dentro das favelas é a quantidade de jovens que têm acesso à universidade. Isso é um quebra de paradigma. Isso vai mudar a roda, né? O estudo, outras fontes de conhecimento, a música, o esporte, ele pode também ajudar. E a educação, né? Independente do caminho, é através da educação, do conhecimento. As pessoas aprenderem de onde vêm, quem são,
nesse processo e quebrar esses grilhões mesmo, sabe? Porque o que a gente mais escuta aí, a família que a avó era empregada doméstica, a mãe era empregada doméstica, e hoje a gente está vendo um assistente social, a gente vê um administrador, a gente vê um advogado. Então, essas correntes são quebradas. Nenhum preconceito em ter essas funções, que são funções essenciais para o funcionamento de uma sociedade. Mas porque a gente só era visto nesses espaços. Então, hoje, quando a gente assiste um repórter que tem um apresentador negro, um apresentador que demonstre a sua origem e o lugar onde veio, isso inspira as crianças. Para além do futebol, que o futebol era muito enigmático nessa questão, né? Então, os meninos se glorificavam mais. E hoje também a gente tem a figura de Marta, que também inspira as meninas. Então, hoje... Marta, jogadora de futebol. A Marta, jogadora de futebol, também inspira. Então, essa mudança hoje, assim, aliada muito ao mundo do futebol também, que era o mundo que mais inspirava. Mas se você chegasse numa favela, o que é que você quer ser? Jogador de futebol. Não tinha outra resposta. Porque nós éramos pessoas sem perspectivas, né, diante desse cenário. Hoje, o que mais nós temos ao nosso favor na quebra desses paradigmas é que a gente pode sonhar. Altamisa, você é pedagoga, empresária, ativista da luta antirracista, presidente da Central Única das Favelas de Pernambuco. A gente abriu o programa falando sobre a sua presidência na CUFA, e é também consultora de favelas. Nesse papel de consultora, você presta assistência a órgãos de governo, órgãos públicos, para que sejam implementadas políticas públicas para esses territórios de favela, é isso? Sim. Eu presto consultorias a governos, a empresas privadas e através dessas parcerias, a gente também hoje concluiu uma especialização em projetos internacionais, e com isso a gente também está nessa consultoria fazendo intercâmbios e promovendo outros acessos também com as parcerias internacionais, que hoje nós temos com o Instituto Connect, de Nova York, nós temos com a Universidade de Malcolm X, em Chicago, onde nós estamos juntos com uma empresa parceira de idiomas chamada Séries, cursos de idioma. Nós estamos trabalhando nesse planejamento de um intercâmbio para que residentes médicos americanos possam atender nossos moradores de favela aqui e fazer seu trabalho de conclusão. E, além disso, com o Instituto Connect, a gente também desenvolve projetos voltados à quebra e ao combate da violência contra a mulher a partir da ótica masculina. Eles são especialistas e têm um know-how internacional extremamente conceituado. E nós, ao descobrir esse projeto, a gente começou esse contato porque é uma maneira inovadora. E a gente sabe que aqui no nosso país, muito da violência contra a mulher, eu digo, o principal ponto é a questão do machismo, do patriarcado, né? Então, que é um processo histórico, né? E nós, mulheres, também, muito dentro desse processo, eu ouso dizer que também somos um pouco machistas em desconstrução. Então, entender essa relação de poder e violência para com a mulher a partir da ótica masculina, dentro dos estudos que a gente vem desenvolvendo, a gente passou a entender também que era prioridade. E aí, junto a eles, a gente também desenvolve um programa voltado ao empoderamento do empreendedorismo de gênero, que é um programa de capacitação para mulheres chamado Mulheres Bilíngue, onde a gente oferta o ensino do idioma para que elas possam alcançar outros voos, né? E recentemente também a gente está com uma parceria com uma startup que a gente trabalha a questão da construção, a construção civil, a partir da capacitação de mulheres para quebrar
mais uma barreira, né? E aí é o Instituto Viver de Casa, que nós estamos aí engateando. Em breve tem novidades aí pelas favelas do Recife. Então vou trazer uma terceira mulher aqui para esta mesa, para esta nossa conversa, que é Carolina Maria de Jesus, moradora da antiga favela do Canindé, em São Paulo, também uma mulher preta, autora de um livro que se tornou um dos maiores fenômenos da literatura, né, do mercado editorial brasileiro, que é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Aí tem uma frasezinha de Carolina Maria de Jesus que eu trouxe aqui, que a frase é o seguinte, abre aspas, eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam, é pena você ser preta. Essa realidade que aparece no diário de Carolina Maria de Jesus, que virou livro, que virou um fenômeno editorial ali na década de 60, ainda hoje é uma realidade. É assim, ok, você tem muito talento, você tem múltiplos talentos, que pena você ser preta. Essa é uma realidade diária ainda, né? Não tem como pautar melhoria para a vida de uma mulher ou para a vida dos moradores de favela sem falar dessa questão de raça. Uhum. Ainda somos muito apontados, estigmatizados, né? Uma vez eu cheguei numa grande empresa aqui no estado e eu fui apresentar um projeto, fui convidada para apresentar um projeto voltado ao combate ao racismo. Uhum. E aí eu me deparei justamente com isso. Na época eu tinha um assistente menos retinto do que eu, uhum. E a recepcionista, a secretária do tal executivo, ela só se referia a ele, ela me invisibilizou nesse processo. Uhum. E aí aquilo ficou uma situação tão constrangedora para ele, que ele fez, olha, a Altamisa é ela, não uhum. sou eu, né? E ela ficou meio assim, e aí eu apresentei o projeto, e aí quando ele perguntou, você acha que a gente deveria começar por onde? Eu disse, por aqui. Né? Pelo seu escritório, porque era uma coisa que, assim, como é que ele me chama para tratar de uma pauta onde a pessoa que assessora ele não tem a menor sensibilidade, né? Então, pensando nisso e nessas discussões, a gente criou um programa aqui chamado Gente Cuidando de Gente. Ele trabalha autocuidado, prevenção e mobilização. E aí, dentro dessas questões, como a gente fala para uma população que tem um mais diverso nível de entendimento, é a linguagem fácil que a gente adota para se comunicar com as coisas mais práticas do dia a dia. E aí a gente consegue, eles também conseguem compreender quem eles são, né, nesse espaço e nesse cenário que o Brasil apresenta. Porque há uma falsa mensagem de que está tudo bem e que está tudo bom. Uhum. E muitas vezes não é. Se a gente for a um shopping, talvez, menos bem vestido no que prega os padrões, o segurança, que é da mesma nossa cor, ele anda atrás da gente. Né? Então, é um processo de educação. E se sentir, mas isso é em qualquer lugar. Né? Eu já estive no restaurante junto com meu esposo, que também é uma pessoa negra, e na hora o cara deu a chave do carro a ele. Ele fez, não, eu vim aqui, eu sou um cliente também. E aí ficou aquela coisa constrangedora, né? Porque é normal nós negros ocupar alguns espaços dentro da sociedade. Mas aí vem essa geração, a minha e a próxima que está vindo, que vai quebrar esse paradigma, né? Nós vamos nos ver no judiciário, nos postos de saúde como médico. Isso é uma convicção ou é um desejo seu? Eu tenho essa convicção, muito por aquilo que eu já falei anteriormente, por essa política de cotas. E também porque eu sei que é um desejo do meu povo. Uhum. Assim. Então, é um sonho que eu espero chegar lá
para poder entrar no hospital e me ver em todos os espaços, né? É um desejo que meus filhos e uma geração de filhos, né, não passem por determinadas situações, porque não é a cor da pele que diz quem a gente é. São as nossas atitudes, são como a gente trata o outro. E o fator de ser mais pigmentado ou menos pigmentado não pode definir o caráter ou postura de ninguém. Você falou aí, meu povo. Então eu quero falar de ancestralidades. Eu quero trazer aqui primeiro a figura do seu avô paterno e depois eu vou trazer a figura do seu tio-avô paterno, que é um poeta pernambucano, Solano Trindade, por quem eu particularmente devoto muita admiração. Mas eu queria que você falasse primeiro sobre o seu avô paterno. Eu tenho aqui o nome dele, só preciso achar. Amaro Alexandre, um dos poucos negros poliglotas do Recife na década de 1920. Me fala sobre o seu avô. Olha, o meu avô não tive a oportunidade de conhecer, né? Então, as minhas memórias afetivas deles são as memórias dos meus tios, do meu pai, né? Ou dos anciões da família, que quando se encontram sempre lembram alguma coisa de alguém que já se foi. Ele foi um homem desbravador de caminhos e de postura. Ele teve algumas oportunidades na época por ingressar na maçonaria. E aí isso foi um grande leque e virada de chave para a nossa família. Então a nossa família teve essa oportunidade de estudar e meu avô permeava ali o cais do Recife Antigo e tinha contato com os marinheiros que vinham de outros locais e ele fazia ali seus serviços, levava o pão para casa e ele saiu aprendendo outros idiomas. Quais? E dentro, alemão, inglês, espanhol, italiano também ele falava e latim. Ele falava latim, né? E isso saiu perpetuando, começou a quebrar gerações. Então a gente consegue falar dessas memórias até um pouco presente, assim, né? E aí veio a geladeira, veio o liquidificador, veio juntar a rua naquela casa para todo mundo ver a televisão. Então foram formas de ser uma família negra, assim, com um certo destaque dentro dos espaços que sempre ocupou ali na comunidade, né? Então meu avô sai do Recife, ali próximo ao Pátio de São Pedro, e vai para Barriguda, ali naquela área do Fundão, ali na Barriguda, se estabelece por ali, todo mundo circunvizinha ali, continua esses laços de morada ainda por ali, e se tornou uma pessoa negra de destaque, que era chamado para fazer as traduções, para receber. E essa irmandade da maçonaria, que não é um ambiente que eu domine ou que eu conheça muito, mas foi de extrema importância nessa troca de saberes, né? Sempre um apoiando o outro. E assim ele conseguiu ter esse destaque dentro da sociedade. Solano Trindade era irmão de Amaro Alexandre. Sim. Bom, aí eu trouxe aqui uns versos de Solano Trindade que dizem o seguinte: lá vem o navio negreiro cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheinho de inteligência. Você se vê nesses versos do seu tio-avô? Sim, eu me vejo nesse meu desejo, né, de promover o bem-estar para o lugar de onde eu vim e de onde eu estou. Então, essa minha inquietude de estar sempre buscando oportunidades, do ir e vir, como eu costumo falar, do arrombar portas, de conquistar espaço, degrau a degrau.
e de sonhar um sonho que sonha todo mundo. E às vezes me tornar essa voz. Essa voz de várias mães, que muitas vezes são mães e avós, a gente não tem como mensurar essa distância, assim. E ao mesmo tempo são filhas de uma nação que não reconheceu a dívida que tem para com o povo, na cultura, nessa força motriz dessa economia, na educação, sabe? Então, o que me move todo dia é saber que eu posso ser instrumento de mudança para essa gente que faz e que é capaz. E muitas vezes não tem a oportunidade de mostrar. E quando tentam fechar a porta ou tentam diminuir, né, ou banalizar a causa, aí a gente dá um passo para trás, respira fundo e vai buscar, vai ler, vai compreender, se concentra ali, né, respira fundo, pensa quanto foi difícil chegar até aqui, vim de África, né, que somos povos diaspóricos, como foi difícil, né? Então, o problema que eu tenho hoje para enfrentar é muito menor do que os meus ancestrais enfrentaram para sobreviver. E aí a gente para pensar na expectativa de vida, que eram 29 anos, e hoje a gente tem uma expectativa de vida de 65, 72 anos. Então, é difícil. Tem muita coisa a melhorar? Tem. Mas a gente está resistindo e desbravando caminhos. Bom, só para a gente terminar então, a gente falou aí das ancestralidades, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua maternidade. Eita. Então, se eu parar para pensar na minha maternidade, em relação às minhas amigas, eu fui mãe tarde, né? A minha filha nasceu, eu tinha 30 anos e foi um momento, assim, único, né? É um medo, por mais que você já tenha visto, você escuta várias experiências, mas o que você vive, ele é seu. Não tem padrão. E aí eu passei a entender isso muito maior com a chegada do meu filho, Akin. Inaê tem 11 anos hoje, Akin tem 7, porque ele é aquela última força. Então, às vezes, quando a gente pensa em desanimar, vem um menino cheio de gás. Assim, Inaê, ela é essa calmaria, sabe? Ela realmente é como as ondas do mar, assim. Ela vem calminha, mas também não mexa muito com ela, não. Mas aqui não, ele é aquele filho do guerreiro nato, assim. É um menino que ele é desbravador, ele não tem medo. E aí os meus medos também acabam sendo menores quando eu vejo o que a gente pode proporcionar para os vários Akins e Inaê aí nas comunidades do Recife. Eu abracei, sabe? É como se eu tivesse abraçado as favelas e sido a mãe deles, assim, por um período. E é assim que eu vou continuar. Tudo na vida é passagem, ciclos abrem e se fecham, mas eu quero estar aí abrindo ciclos e trazendo gente nova, investindo nessa força jovem para que a gente possa caminhar junto, né? Junto às experiências e junto com essa garra nova, assim, quando faltar coragem. Altamisa, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Politeia, por ter dividido com a gente seu tempo, sua experiência e seus sonhos, suas perspectivas. Muito grata. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro e não deixe de se inscrever nos nossos canais YouTube e Spotify. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up,
Taxa. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.